A gente estima que 7 milhões de crianças e adolescentes poderiam se beneficiar dos cuidados paliativos, sendo quase 1,2 milhões no final de vida. Então, vocês veem que cuidado paliativo não é para o final de vida, cuidado paliativo é muito antes disso, e a gente tem uma população mundial de crianças que poderiam se beneficiar disso, que é uma população muito grande. 2,5 milhões de crianças por ano morrem com fortes dores. Isso daí é muito ruim para a gente como humanidade. A gente não deveria deixar isso tudo de criança morrendo com dor no mundo inteiro. Então, é por isso que o acesso aos cuidados paliativos pediátricos é uma responsabilidade ética dos sistemas de saúde. Isso é um problema de saúde pública no mundo inteiro e é algo que a gente tem uma obrigação ética de resolver, de fazer. Aonde tiver uma criança sofrendo é onde você vai fazer o seu cuidado paliativo. Pode ser em domicílio, pode ser em ambulatório, centro comunitário de saúde, no hospital universitário. A gente tem que estar a serviço da criança. A definição de cuidado paliativo pediátrico, ela engloba todos os pacientes com doenças crônicas, terminais ou que ameacem a vida. Então, quando você faz o diagnóstico de uma doença crônica ou uma doença ameaçadora de vida, é aí que o paliativista, teoricamente, tem que entrar. E tem que começar a se conversar sobre isso. Mesmo que tenha-se uma cura para essa doença. Muita gente acha que quando a gente chama o cuidado paliativo, número 1, é porque vai morrer agora, e número 2, você desistiu, entre aspas, do paciente. Isso não é verdade. Podem ser coordenados em qualquer local, aonde tiver o doente, o cuidado paliativo deve estar. Deve ser consistente com as crenças e os valores da criança, ou do adolescente e seus familiares. Novamente, são os valores do outro, não é o valor do médico. É você entender qual é a história dessa criança, e a história dessa criança vem de muito tempo, vem de antes dessa criança nascer. Então, é isso que a gente tem que entender também para poder dar uma assistência adequada a essa criança. Como que foi a gestação? Como que é a relação desses pais? E a gente também, por outro lado, pode pensar que o cuidado paliativo pode estar entrando aqui. Você tem uma mulher que tem um resultado de uma gravidez positiva, e às vezes ela vai fazer os seus ultrassons, e o ultrassom médico, o ultrassonografista, começa a ver que tem alguma alteração. Sejam sempre espaço para o sofrimento do outro. O sofrimento é do outro, que a gente tem que aprender a acolher. Deem espaço para o outro sofrer, tá ok sofrer, esses pais. Os pais, muitas vezes, não estão preparados para lidar com uma má notícia, e aí eles deslocam para a criança aquilo que para eles não é suportável de escutar. Então, o ideal sempre é o médico conversar com os pais e conversar com a criança conforme o entendimento da criança. Mas muitas vezes esses pais não querem que seja conversado com a criança, que o médico não converse, que deixe para depois, porque eles ainda precisam digerir aquela notícia que é tão insuportável para poder transmitir aquilo para os seus filhos. E aí vocês perguntem se eles que querem contar, se é para todo mundo contar, o médico junto com eles e junto com a criança, essa decisão é conjunta. Mas a criança percebe que tem alguma coisa errada. A criança é hospitalizada, muitas vezes são internações longas, a criança percebe que está todo mundo triste, chorando, que os pais saem do quarto para chorar. A criança vai perceber, por exemplo, se é uma criança em quimioterapia, que o cabelinho vai começar a cair. Então, a criança está entendendo, é o corpo dela, é o ambiente dela, é a família dela, ela está entendendo que tem alguma coisa errada. E aí, muitas vezes, quando isso não é conversado, isso traz um clima de desconfiança que não é bom para ninguém.
uma parte do sofrimento da criança, porque ela não quer trazer sofrimento aos seus pais, então muitas vezes as crianças, quando estão em fim de vida, conversam com os profissionais que eles têm medo de deixar a mamãe, porque a mamãe vai chorar muito, o papai, o que vai ser do irmão, dos pais. Então, essa, em geral, é uma preocupação das crianças. E lembrar que uma má notícia sempre vai ser uma má notícia. Não tem jeito de transformar numa boa notícia. Mas tentem fazer de uma forma que dê espaço para aquela família sofrer com você e que se sinta acolhida. Isso é muito importante, porque muitas vezes a família vai lembrar desse momento da má notícia para sempre. Então, se conheçam, se descubram, vejam suas reações diante do outro, diante dos pais, diante das crianças. O que está acontecendo com você? Porque uma das coisas mais importantes é vocês entenderem o que é de vocês e o que é do outro. O sofrimento naquele momento, o médico também tem um sofrimento, o profissional de saúde também tem um sofrimento de lidar com o sofrimento do outro. Mas esse sofrimento da doença grave é do outro, então tentem identificar o que é de vocês e o que é do outro. Não pode, a gente não tem o direito de tirar a esperança de ninguém, nem do doente, nem da família. A esperança, Frank Ostazeski, ele diz que a esperança é uma força otimista que nos impele na direção da harmonia. A gente tem que dar essa esperança. Essa esperança não é assim, o seu filho vai ficar curado. Nem é quando o paciente fala assim, eu vou morrer, e você dizer, não, não vamos falar nisso, não, você vai ficar ótimo. Não é isso que é esperança. Esperança é a gente deixar aquela luz interna fluir, é você permitir que esse paciente tenha o direito de sonhar. A gente não tem o direito de cortar isso. Desmond Tutu diz que a esperança é a capacidade de ver a luz mesmo em meio à escuridão. Então, para as pessoas conseguirem viver, elas têm que ter um sentido na vida, mesmo que esse sentido seja eu vou ficar curado. A gente não tem o direito de tirar isso. Tudo bem, você vai ficar curado, mas em algum momento a gente pode falar, não, eu também estou torcendo para que você fique curado, esse também é o meu desejo, mas vamos pensar, se isso não acontecer, vamos ter um plano B? Você não está dizendo que esse paciente não vai ficar curado de jeito nenhum. Eu também gostaria, você valida essa vontade dele de ficar curado. Em algum momento você vai dizer, olha, infelizmente a gente não tem possibilidade de cura, a gente tem possibilidade de outras coisas, de um cuidado, de uma qualidade de vida, de não sofrer. E aí a gente vai mudando as metas de cuidado. Então, não é botar uma expectativa em torno de algo que não exista, mas é deixar a pessoa ficar de acordo com as suas metas. Mesmo a avaliação da dor, ela se baseia no autorrelato, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a criança não tem capacidade de se comunicar verbalmente, e isso não anula a possibilidade de que a criança esteja com dor e precise de tratamento. A gente tem um método fisiológico de avaliar a dor, que é medir sinais vitais, então, com aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão, a sudorese, essa criança provavelmente está com dor, faz midríase. E o método comportamental, que é a criança agitada, a criança que fica arredia, que sai correndo, ele deve englobar também o período de luto. Então, porque essa família vai ter um luto diante das expectativas da vida, diante do filho que perdeu, a gente tem que muito aprender com o paciente, a gente está sempre aprendendo com o paciente, que é o nosso melhor professor, na verdade. O conhecimento ajuda, mas ele sozinho não basta. Se você não usar a cabeça, o coração e a própria alma, não conseguirá ajudar um único ser humano. Então, a autonomia é preciso que ela seja vista junto com a alteridade, e é preciso que a gente entenda que é impossível falar em autonomia sem falar em dignidade. Não há como a gente dizer que uma pessoa é autônoma se ela não consegue exercer de forma digna a sua autonomia.
Bom, dentro desse contexto, o que seria, então, uma vida digna? O que seria, então, autonomia no fim de vida? Autonomia no fim de vida seria eu poder escolher o que é um fim de vida digno para mim. E se o Estado, ou se o Conselho Federal de Medicina, ou se o Poder Judiciário limitam essa autonomia, nós estamos diante do modelo paternalista. O modelo paternalista, ele não existe só na medicina, né? O modelo paternalista, ele vai existir toda vez que a gente tem alguém que pode ser uma pessoa jurídica, como o Estado, alguém que dita para mim, indivíduo, qual é a melhor forma ou qual é a forma que eu tenho que viver. Então, esse é o contexto que a gente vive hoje de autonomia no fim de vida no Brasil. Um contexto em que a medicina, especialmente a medicina, está ainda muito baseada no curar. Vocês são treinados para curar os pacientes. E vocês, profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, precisam conseguir olhar para o paciente e falar: olha, tudo bem que você não quer fazer a 6ª linha de quimioterapia. Eu vou continuar do seu lado. Eu vou continuar cuidando de você para que o desfecho aconteça com o menor sofrimento possível. E eu vou tentar te ajudar durante esse tempo a ter a melhor qualidade de vida possível para que você exerça a sua biografia. O contrário disso seria eu dizer: imagina, você está desistindo de viver? Vamos fazer a 6ª linha de quimioterapia, vamos ajuizar uma ação, vamos pedir para o Poder Judiciário mandar a operadora de saúde pagar X mil por mês, mesmo sabendo que esse paciente vai passar os próximos 2 meses no hospital cheio de efeito colateral dessa linha de quimioterapia. O que eu estou preservando aqui? A vida biológica e não a vida biográfica. Enquanto nós continuarmos com essa visão de vida biológica em detrimento da vida biográfica, nós não vamos conseguir avançar na discussão de autonomia no fim de vida. E aí, diante de uma evolução social, a gente tem hoje, no Supremo Tribunal Federal, 3 ações diferentes, pedindo que o Supremo reconheça o direito à recusa de tratamento, mesmo que, ao recusar o tratamento, o paciente venha a óbito. Entendendo que, se o paciente for maior de idade, se ele for capaz, se ele entender o que ele está recusando e as consequências dessa recusa, é um direito dele, porque assim a gente preserva a autonomia, assim a gente preserva a dignidade. Mas, infelizmente, essa não é ainda a posição do Conselho Federal de Medicina, porque a posição do Conselho Federal de Medicina ainda é uma posição calcada na vida biológica. Ainda é uma posição que diz para vocês, médicos, a sua obrigação é curar o paciente. A sua obrigação é não deixar o paciente morrer. A sua obrigação é zelar pela vida biológica do paciente, ainda que este paciente não queira ficar vivo. E isso, gente, só acontece porque nós temos muita dificuldade de lidar com a morte. Porque se a morte fosse entendida, fosse encarada como um fato natural, inexorável a todos nós, a gente não lutaria tanto assim contra ela. E a gente não entenderia a morte como um fracasso. A gente não entenderia a morte como algo contra o qual eu preciso lutar e preciso ganhar. Mas eu costumo sempre dizer, nessa guerra de braço entre ser humano e morte, a gente já sabe quem ganha. Pode demorar 10 batalhas, mas a morte vai ganhar. A que preço que nós vamos passar por 10 batalhas? É isso que a gente precisa pensar. Então, a gente já sabe, e já tem um tempo, que o descumprimento da vontade do paciente em fim de vida, ou seja, o descumprimento do testamento vital, é uma conduta antiética, ela é inconstitucional e ilegal. E, portanto, o médico pode ser processado no Conselho Regional de Medicina e pode ser processado também na Justiça Comum.
E a gente já tem atualmente penalistas dizendo que dá para enquadrar o desrespeito à vontade do paciente no crime de lesão corporal ou no crime de constrangimento ilegal. Então, apesar do Conselho Federal de Medicina ainda ser muito conservador no que diz respeito à autonomia do paciente, a gente tem visto no mundo jurídico um movimento cada vez mais autonomista. Eu vou morrer. Eu quero morrer segundo os meus próprios termos. Essa é a lógica da autonomia do paciente em fim de vida. Pacientes que já têm uma doença grave, que já têm uma condição incurável e que querem escolher como eles vão terminar com a própria vida. Amor, é impossível a gente pensar em cuidado sem amor e amor sem cuidado. A meu ver, gente, o cuidado é a forma mais sublime do amor, porque quem ama, cuida. E também perpassa pelo acolhimento, quem ama, cuida, e quem ama, acolhe. E aí a gente vai falar de duas pontas, do diagnóstico ao luto. Existe um ditado alemão que fala que o berço é irmão do caixão. E entre o início da vida e o final da vida, existe o tempo. E o que a gente faz com a nossa vida é o que vai fazer valer esse tempo, né, da nossa existência, na casa da nossa existência. Então, é muito oportuno nós falarmos, sim, de amor, de cuidado e acolhimento, como se fosse uma tríade que representa algo tão sublime que é a razão, o propósito de por que nós cuidamos e de que maneira nós cuidamos. Então, mais do que curar, nós sabemos que o cuidar sempre ele vem primeiro do que qualquer técnica. O olho no olho, a comunicação não verbal, muitas vezes o silêncio é uma poderosa comunicação não verbal, e a presença principalmente faz com que nós estejamos, sim, extremamente conectados, respeitando o sagrado do outro, nos conectando, comungando com o que o outro está vivendo. Isso, para mim, é a forma de maior excelência dos cuidados paliativos. Que todo sofrimento, ele é urgência. O sofrimento não dá para esperar. Não dá para você atender um paciente que está ali com uma face de dor, um Evne de 8, ele está gemendo baixinho e você quer saber se ele era fumante, você quer saber a história familiar dele, você quer saber se ele já operou. Não dá, gente. Isso é urgência. A primeira coisa que nós vamos fazer é medicar esse querido, medicar esse ser humano para em seguida, então, depois que ele acalmar a dor, passado 20 minutos, 30 minutos, aí sim vai existir uma conexão, uma ponte de mim para ele, dele para mim, para que a gente consiga sim construir a informação e uma estratégia para o alívio do sofrimento dele. Mas não dá para esperar o sofrimento. O sofrimento é a urgência absoluta. Que o sofrimento, ele só é intolerável quando eu não tenho ninguém que cuide de mim. Portanto, cuidado na hora que você for equilibrar o que é prioridade na sua vida. Porque nós só somos verdadeiros, inteiros e bons enquanto profissionais se nós conseguimos perceber no dia a dia, na nossa simplicidade, os detalhes que o amor nos convida a viver. E a gente não pode desequilibrar a balança dos nossos laços de amor, da nossa profissão, da nossa busca de conhecimento, porque no ocaso da vida é muito importante que as pessoas para as quais eu dei importância comigo, para que eu possa ser grata ao tempo de convívio, para que eu possa agradecer tudo que essa pessoa se dispôs a viver comigo nos caminhos que eu construí. Portanto, é muito importante a gente lembrar que fica suportável qualquer caminho construído, se alguém caminha conosco. Toda vez que eu tiro, que eu aborto a dor de alguém, é como se eu estivesse abrindo meus braços e abraçando essa pessoa e falando para ela, eu estou te ajudando, tirando com a minha mão
aquilo que te traz um sofrimento profundo. Então, o alívio da dor é, sem sombra de dúvida, uma busca obstinada nossa para cuidar bem de alguém. Além disso, o respeito à dignidade, o que importa para aquela pessoa que me confia o cuidado e a sua autonomia, o que é que para ela deve ser considerado, o que eu devo fazer a pedido dela. No princípio, a gente não acelera e não adia a morte. A morte é um processo natural. Morrer faz parte de viver. E devemos fazer tudo para que, ao lembrarmos da morte, da impermanência, sempre lembrarmos do nosso paciente, quem nos confia o cuidado, que a gente deve celebrar a vida porque nós estamos vivos. Oferecer todos os acolhimentos possíveis, inclusive social e espiritual. E é claro, gente, sempre com uma postura de compaixão, estar com, sofrer com o outro, estar com o outro, se importar com o outro. Isso é o melhor conceito de compaixão. Mas por 2 vezes consecutivas, o Brasil permanece como o 3º pior país do mundo para se morrer, só perdendo para a Uganda e para a Índia. Isso, então, traduz que nós, no nosso país, ainda morremos com muito sofrimento, porque esses sintomas vão estar presentes com muita frequência no final da nossa vida, na fronteira da nossa vida. Mas desses sintomas, a gente sabe que a dor vai estar presente em entre 9 de 10 pessoas que estão vivendo um momento de uma doença crônica que ameaça a vida. E nós estamos morrendo com sofrimento porque nós não manejamos bem nem o controle de dor, nem da dispneia, nem da fadiga e nem da caquexia, que são sintomas mais frequentes. Família ansiosa, paciente ansioso. Família em paz, paciente em paz. Se você quer fazer o seu melhor para o seu paciente, conquiste a família. É muito importante que a família, ela seja conquistada por você com todas as ideias. Um pouco desconfortável para todos nós que amamos cuidar de gente, é saber que no Brasil nós temos quase 1 milhão de mortes por doenças crônicas e neoplasias por ano. E que nós precisaríamos, para começar a conversa de um cuidado paliativo melhor, mais digno, de pelo menos 10 mil leitos no país. E, gente, pasmem, nós não temos nem 500 leitos cadastrados no Brasil para cuidados paliativos. Então, gente, na fronteira da vida, é importante nós lembrarmos que foi retificada a resolução do Conselho Federal de Medicina em 2018, há 2 anos, a resolução que era de 2011, legitimando a ortotanásia, né, proibindo a distanásia e legitimando a ortotanásia. Lembrar que no Brasil, a prática causadora da morte, que seja por compaixão, né, que é o que a gente chama de eutanásia, ela é proibida, né, isso não é legalizado no Brasil, né, então na América do Sul, apenas na Colômbia, alguns países são à frente na eutanásia, a Suíça é um deles, né, existem lugares específicos na Suíça para se praticar de maneira completamente legítima, lícita, a eutanásia. Já a distanásia, nós todos sabemos que é o tratamento desumano, é quando nós prolongamos artificialmente o processo de morte e prorrogamos o sofrimento humano, né? Então, isso é algo que nós deveríamos realmente, assim, deixar proscrito na nossa prática. Nós precisamos lembrar que a morte é um processo natural. E a gente prolongar a agonia de uma pessoa, o sofrimento de uma pessoa de maneira inócua, inútil, isso não é humano, isso é desumano. E a mistanásia é algo que nós todos fazemos no dia a dia. Nós fazemos mistanásia quando a gente não consegue sair da nossa postura egóica para ir de encontro ao outro e minimizar o sofrimento do outro. Quando a gente olha para o mundo e a gente não se comove, a gente pergunta, onde foi que nós erramos enquanto humanidade, que estamos frequentemente, e aí eu me incluo, cometendo a mistanásia. É muito importante nós pensarmos que quando estamos no pronto-socorro e chega um paciente, será que dá tempo antes de fazer a tomada de decisão, entubar aquele paciente, tentar entender um pouquinho e rapidamente a história dele, para saber se eu estou fazendo ao melhor de mim ou se eu estou fazendo uma mistanásia. E por último, a ortotanásia, que nada mais é do que respeitarmos o processo natural
da morte. Isso é absolutamente lícito e é o que nós devemos praticar todos os dias, esse nosso papel social que nos dispomos a fazer, que é ser gente que cuida de gente. Por isso eu acredito que o melhor remédio para o ser humano é o próprio ser humano. É o que eu acredito. E aqui um pouquinho dos nossos cuidados, né, de hospital, dos nossos assistidos na casa, daquilo que a gente acredita que o que a gente faz e por que a gente faz o que faz, traz todo o sentido e alegria de viver. Aqui, os meus melhores encontros com Deus realmente acontecem na Associação Presente. É uma causa de amor, é uma casa e uma causa de amor, onde nós já beneficiamos mais de 25 mil pessoas nesses 16 anos. Eu encerro com essa frase, me pediram para escrever um capítulo de um livro, falando o porquê que eu entendo, né, como que eu entendo a nossa missão de profissional de saúde, por que a gente faz o que a gente faz. E aí eu finalizei esse capítulo dizendo que a nossa missão é muito simples, é sermos pontes e nunca muralhas, para darmos dignidade a quem confia o cuidado a nós, principalmente quem pega na nossa mão, quem aperta a nossa mão no final da vida. Para que ao morrer, esse ser humano sagrado que apertou a minha mão, possa morrer sinceramente agradecido.